Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente. E hoje eu vou dar uma mini aula de como usar multímetro, né? Esse aparelho que é muito útil, o próprio nome já diz, é multímetro, né? Ele faz multimedições de diversas coisas, tensão, corrente, resistência. E a intenção aí é dar essa mini aula para você que é técnico em eletrônica, técnico eletricista, engenheiro, curioso, robista, enfim, quem quiser aí aprender a mexer com multímetro, tá joia? Vamos lá? O primeiro de tudo é o seguinte, qualquer multímetro que você comprar sempre vai vir com as pontas de prova, o aparelho em si, alguns são baterias de 9 volts, alguns são pilhas, né? Então também você monta aí certinho, tá? Então, vamos começar pelo básico, que seria o que quer dizer essas escalas, né? Como usar ele. Mas antes, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo e depois clicar no sininho para ativar as notificações. E se você gostar do vídeo também, no final, clica no joinha aqui embaixo, beleza? Vamos nessa. A primeira escala aqui, tá vendo que ela tá com um V, um tracinho reto e 3 pontinhos embaixo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer tensão contínua, tá? Então, o sistema corrente contínua, né? O DC, né? VDC, VCC, quando você vê alguma descrição dessa, é tensão contínua. É pilha, bateria, é carregador de celular, sabe? Então, é bateria de celular é tudo tensão contínua. Por isso que ele é uma reta embaixo e 3 pontinhos, porque ela pode ser sinais onda quadrada, alguma coisa do tipo. Então, eu tenho aqui 200 M até 600. Ou seja, 200 milivolts até 600 volts. Por que tem essas escalas, né? Nesse multímetro aqui, como ele é bem simples, você tem que escolher o range de medição. Nos multímetros mais novos e mais caros, ele só tem uma medida só assim, V, né? V, corrente de tensão contínua, né? V tracinho. E ele automaticamente mede ali de 0 a 600 e escolhe a escala automática. Nesse caso, você tem que escolher a escala. Por quê? O que acontece? Na hora que eu for usar ele, eu vou mostrar. Mas, resumindo, aqui você só vai medir de 0 a 200 milivolts. Aqui de 0 a 2000 milivolts, né? 2 volts. 0 a 20, 0 a 200, 0 a 600. Mas o que acontece? A vírgula vai mudando de posição. Se eu meço aqui no 600, tá vendo que não tem vírgula nenhuma? Então ele vai aparecer assim, 1 volt, 2, 3, 4, 5. Ah, mas eu quero medir pilha. Pilha é 1,5 volts. Se eu abaixo aqui para 200, ele aparece vírgula, então vai aparecer 1,5. Se eu abaixo mais a escala, vamos dizer, vai aparecer 1,55. Ou seja, eu ganho mais precisão na medida. E na de 2000, ele vai aparecer 1,522, 1,522 volts. Então você ganha precisão. Próxima escala é essa daqui, ó. É V e um tio embaixo. O que é isso? Isso é tensão alternada, né? Sistema corrente alternada, VCA, VAC. Quando você vê isso no esquema, quer dizer tensão alternada, sistema corrente alternada, né? Então aqui ele vai medir de 0 a 200, ou seja, para você ter uma tomada 127 volts. Você vai medir lá, ele vai aparecer 127.3, 127.5. E se eu vou na escala 600, ele não aparece nada. Então, por exemplo, vou medir uma tomada 220. Ele vai aparecer só 222, 221. Tá certo? E, claro, se você não sabe qual é a tensão que você vai medir, sempre começa na escala maior, tá? Então, esse caso aqui é um bom exemplo. Eu tenho uma tomada lá, eu não sei se ela é 110 ou 220. Eu quero medir ela. Se você vai lá, põe na 200 e mede e ela é 220, você vai ver que ele vai ficar, vai aparecer a escala 1001 e espaço em branco. Quer dizer, acima da escala, né? Então, tudo bem que ele indica, mas pode danificar o aparelho. Então, dependendo do modelo, né? Então, você sempre começa numa escala maior e vai diminuindo para conseguir medir da melhor maneira, tá joia? A próxima escala aqui é impedância, né, esse ohms aqui, né, e é literalmente 0 a 200 ohms até a escala 0 a 2000 kΩ, né, 2 mega ohms. Mesma coisa, nesse caso é um pouco diferente, nessas escalas de tensão, quando você não tem nada medindo, ele aparece 0, né. Nessas escalas de impedância, de resistência, na verdade, né, ele não mede impedância, é resistência nesse caso. Ele mostra em um espaço branco.
O que quer dizer isso? Ele quer dizer acima da escala. Como eu estou em aberto, ele está medindo como se fosse resistência infinita, tá? Então é por isso que ele aparece desse jeito. E tem aqui a escala de corrente, né? Tá vendo aqui, ó, A e o tracinho? Esse modelo, ele só consegue medir corrente em sistema de tensão contínua, tá? Corrente contínua. Ele não consegue medir corrente alternada, tá? Então presta atenção nisso daí, tá joia? Ele tem outras funções aqui? Tem. Ele mede transistor, LED, diodo, ele tem o BIP de contínuo, mas essas funções são detalhes, senão, como eu quero explicar bem detalhado esses 4 pontos aqui, se eu for explicar esses outros, vai demorar. Quem sabe outro dia, tá? Então, agora vamos dizer aqui a parte de ligações. Bom, o que você recebeu? Você recebe ali 2 pontos de prova e essas 2 partes para ligar nele. Mas por que tem 3, né? Aqui, se você ver com detalhe, tá vendo que ele está marcado aqui, ó, V, MA e ohms, resistência? E aqui é com, então ele tem com e aqui. Então, se você liga o com aqui, o preto negativo, em relação a esse é para medir tensão, corrente na escala miliampere e resistência na escala ohms. Se você liga o com e liga nesse lado, também que está marcado aqui 10, é para medir corrente, tá? Então até 10 ampere, que é até essa escalinha azul aqui, porque corrente eu posso medir de 200 microampere a 200 miliampere, usando esse lado aqui, tá vendo que ele fala que é 200 miliampere no máximo. E eu posso medir a corrente na escala 10 ampere, que está aqui, usando esses 2 outros lados, tá joia? Então, para começar aqui, vamos fazer o exemplo da tensão contínua, né? Eu vou colocar ali na escala maior, vou ligar aqui o com, que é o preto, e como eu vou medir tensão, todas as tensões são desse lado, ok? Vamos começar então com o exemplo aqui da pilha. Uma pilha 1,5 V, né? Você vê que está escrito, né, 1,5 V. O que acontece se eu medir na escala que está agora? Eu deixei aqui na escala 600 volts, tensão contínua. Então eu pego aqui minhas pontas de prova, encosto lá. Pô, não está medindo nada, você pensa, né? Pô, estranho. Imagina assim, você está medindo 0 a 600 volts. É muito range. Se eu vou lá e abaixo para 200 e meço de novo, aí, ó, tá vendo que ele apareceu 1.2. Pô, mas 1.2 está longe ainda. Eu consigo baixar para a escala de 0 a 20. Na escala de 0 a 20, eu já consigo ver 1.40. Quanto mais perto do valor certo, da escala tiver do valor certo, maior precisão tem no número. Tá vendo? 1.4. Pô, mas eu tenho a escala 0 a 2 aqui. Então vamos lá na escala 0 a 2. Olha o jeito que ele mede na escala 0 a 2. 1.418, ou seja, 1.418, é 1,418 volts. Então você vê que a escala de precisão melhora muito. E agora, o que acontece se eu colocar na escala 0 a 200 milivolts? É isso que eu falei, ó, se você for lá e medir, ó, tá vendo que ele aparece 1 e nada? Por quê? Você está sobrecarregando ele, você está acima da escala. Eu estou medindo 1418 milivolts numa escala de 200 milivolts. Olha lá o que acontece, ele dá sobrecarga nele. Sobrecarga não, né? Sobreindicação, né? Então, você sempre começa da escala maior para menor quando você não sabe o que você está medindo. Outro exemplo aqui é uma bateria de 9 volts, certo? Bateria de 9 volts está marcada aqui, ó, positivo e negativo, certo? Então, se eu deixo lá na escala de 2 e meço, olha lá, ele dá sobre a escala. Cuidado que isso pode danificar o equipamento, tá? Eu estou mostrando só para curiosidade. Quando eu estou na escala certa, ele vai lá e mede lá, 7.87. Tá um pouco baixo, né? Para uma bateria de 9 já deve estar meio velhinha essa já. Tá vendo que eu estou colocando certo aqui, ó? Positivo, negativo. Nesse multímetro aqui, o que acontece se eu inverter? Nos multímetros antigos de ponteiro, a tendência seria do ponteiro para o sentido contrário, tá? A maioria dos digitais, ele tem a função autopolaridade, né? Negativo, a autoinversão do negativo. Então, quando eu meço invertido, olha o que ele faz. Ele aparece negativo na frente. Então, não tem problema eu inverter nesse caso. Lógico, sempre verifique se o seu modelo é capaz de fazer isso, tá? Mas nesse modelo aqui, eu posso inverter que não tem problema, ele só vai aparecer um negativo na frente, tá joia? Agora, vamos medir tensão.
alternada. Vou lá na escala alternada. Isso daqui está ligado na minha tomada lá na parede. Vamos supor que eu não sei qual é a tensão. Eu quero ir lá medir. Bom, gente, quando for medir tensão assim, cuidado, porque você vai ter que enfiar as pontas de prova na tomada. Então, nesse caso, eu vou ter que colocar aqui. Muito cuidado para você não encostar e colocar lá, tá joia? Toma muito cuidado aí, não me responsabilizo por problemas aí. Sempre segurando a parte isolada, você vai lá e coloca na tomada. Nesse caso aqui encaixou bem. Pega a outra com cuidado, põe lá. 122 volts, tá joia? Mas eu tô na escala 600. Poderia ser o suficiente, mas como eu tenho a escala 0 a 200, o que acontece se eu for lá? Aí tem um outro vício, tá, gente? Muita gente vai falar assim, ah, mas eu vou lá e vou colocar na escala 200. Funciona, funciona, tá vendo? 124.1, a precisão melhorou. Mas, se você muda a escala enquanto ele está medindo, você pode danificar o aparelho. O recomendado sempre é, eu estou numa escala, eu meço. Ah, não é isso que eu quero. Eu desligo, mudo a escala e meço de novo. Tá joia? Isso sempre vai preservar o seu aparelho e evitar que ele queime. Eu mudei ali só para mostrar o que acontece, tá? Então aqui ele mede tranquilo, ó. É difícil às vezes medir, né? 124.3. 0.4, né? A tensão da rede varia bastante aí. Então, é assim que você mede a sua tensão na tomada e sua tensão alternada, tá? Gente, relembrando, reforçando, cuidado na hora de colocar as pontas de prova para medir, tá? Cuidado para não dar um curto-circuito sem querer, então, por favor, cuidado. Agora vamos medir resistência. Eu peguei aqui alguns resistores de eletrônica, eu vou lá, vou colocar na escala 2000K. O que acontece se eu pegar esse resistor aqui, que vamos supor, não sei o valor, vamos supor que eu não sei o valor. Vou lá, ponho aqui e meço. 0,007. Não é estranho? É estranho, por quê? Talvez eu esteja numa escala muito grande. Vou lá e diminuo a escala. Diminui a escala, daí já aparece, opa, 9,5. Eu acho que dá para melhorar mais a escala. Você vai na próxima escala. Aí, ó, 9,67 kΩ, né? Eu estou na escala de K ali, ó, 0 a 20K. Então, se eu estou medindo 9,68, é 9,68 kΩ. É um resistor de 10 kΩ, não sei se vai dar para ver. Então, pô, legal. Isso que acontece se eu colocar na escala menor, né? Eu vou lá e coloco na escala 2000, né? Que seria a escala 0 a 2000 ohms, né? Se eu for lá e medir, não acontece nada. Por quê? Ele entende que ele está acima da escala, tá vendo? Então, não mediu, vou lá, subo a escala e meço. Opa, agora mediu. Agora, o que acontece? Eu medi errado, tá? Eu quis mostrar um erro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na escala de 2000 aqui, vou pegar as duas pontas e colocar a mão aqui, ó. Olha que ele mediu, 350 kΩ. O nosso corpo, o corpo humano, ele é condutor, correto? Por isso que você leva choque. Então você tem uma resistência elétrica no seu corpo. Então, quando eu estou medindo um resistor e eu seguro a ponta de prova com a mão, eu estou influenciando na medida dele. Quer ver? Esse resistor aqui, ele é 100 kΩ. Se eu vier aqui e vamos pôr na escala 0 a 200, eu já sei que ele é 100 kΩ. Se eu for lá e medir, olha, ele está dando 75 kΩ. Mas você pensa, mas ele é 100, será que está danificado? Não, ele não está danificado. É que você colocando a mão nele, você influencia a medida. Se eu ponho ele aqui na mesa e só encosto ele aqui, olha lá, 99,4 kΩ. Se eu vou lá e encosto o dedo, olha para onde ele vai. Olha lá, 95, ó. Tá vendo? Ó, quanto mais eu encosto o dedo, 87, 88. Eu tiro o dedo, 99. Então, qual que é o mais indicado para medir resistência? É sempre você ou encostar nos terminais sem usar as mãos, né? Ele tem até um entalhezinho aqui na ponta que encaixa bem. Ou você usa essas garrinhas aqui, tá? Eu fiz uns cabos grandes. Tem até uns modelos que você encaixa direto aqui e sai a garrinha de jacaré na ponta. No meu caso, ele é garrinha dos dois lados, né? Então vamos supor, aqui ó, pego a garrinha aqui e aqui. Eu
tô com a garrinha ali, aí eu venho aqui, ponho o resistor aqui, ponho o resistor aqui, e ele mede, sem a influência de mão, de mesa, de nada, tá vendo? Então é uma forma muito fácil de medir para você. Ainda na resistência tem outra coisa que você pode fazer. Se você pega um terminal, uma ponta de prova e outra, e encosta uma na outra, ele marca 0, né? Ele dá continuidade, né? Porque afinal eu tenho uma resistência dos cabos aqui, mas é muito baixa, né? 0.2, 0.1 ohms, né? Então quando você encosta em qualquer escala, tá? Se eu vou lá em qualquer escala e meço, ele vai dar 0. Na escala maior ali, dá 0. Porque eu só estou medindo a resistência do cabo e a resistência do contato aqui. Então é basicamente continuidade, tá joia? Agora eu vou querer medir corrente, tá? Eu vou começar a montar aqui enquanto eu vou explicando. Bom, o que acontece? Quando eu vou medir tensão, eu coloco meus terminais em paralelo, certo? Eu coloco ali entre os terminais da bateria, do meu circuito, dos cabos. Só que, para medir corrente, o que acontece? Para medir corrente, eu preciso que a corrente passe pelo multímetro ou pelo amperímetro, certo? Então, eu preciso que a corrente saia da fonte, passe por ele, saia dele, vá para a carga e volte. Diferente do voltímetro. Nesse caso aqui, esse multímetro ele só tem a escala de 200 microampere até 200 miliampere, que é quando você usa o comum, o com, e esse lado aqui. Lembra que eu falei que ele tem a escala aqui de 10 ampere, que daí ele usa o 10 aqui. Então eu vou lá, eu vou pôr no 10, eu vou pegar aqui as pontas, eu vou colocar no lado de 10 ampere e no lado comum aqui. Lembrando, por que eu vou usar a escala de 10? Eu nem sei quanto que vai dar de corrente aqui. Eu sempre começo da escala maior. Se deu pouco, eu vou lá e mudo para a escala. Então, se der 250 mA, eu tenho que usar a escala de 10, porque ele só tem a escala 0 a 200. Daí, se deu 150 mA, eu vou lá e mudo para a escala para ter uma precisão melhor. Tá? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer aqui? Num circuito tradicional, eu ligaria aqui minha fonte, ligo ela aqui, eu ligo a minha carga desse lado, ligo minha carga desse lado, certo? E a corrente sai aqui, passa para a minha carga e volta para a fonte. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero que ela saia daqui, entre no multímetro, saia e volte. Tá joia? Então o que eu vou fazer? Eu tiro aqui, eu vou pegar o meu positivo, vou fazer ele entrar aqui, deixar aqui até bem para conseguir mostrar. Deixar ela aqui. Vou pegar aqui. Então o que vai acontecer? Sai do meu positivo, entra no meu multímetro, sai dele, aí eu vou ligar na carga e volta pelo negativo. Então eu pego aqui e ligo. Tá vendo? Ó, medindo 1.4 ampere. Entenderam, gente? Para medir corrente, eu preciso que a corrente que vai entrar na carga seja a mesma corrente que passe pelo multímetro. Ou passe pelo amperímetro. Tá joia? Lembrando, gente, nesse caso, nesse modelo específico, ele só mede corrente contínua até 10 amperes nessa escala e na escala menor, 0 a 200 mA com outras escalas, tá joia? Então, espero que você tenha entendido. Se tiver dúvida, cuidado para não fechar um curto-circuito. Uma coisa que acontece bastante é o seguinte. Desliguei aqui, desliguei tudo, né? Isso daqui, ele tá direto com o positivo. Se eu vier aqui encostar no negativo, ele fecha um curto-circuito na hora. Dependendo, aí pode derreter cabo e tudo mais. Outra coisa que acontece mesmo com o multímetro desligado, se você deixar nessa posição as pontas de prova e você vai medir, ele também está ligado. Então, se você encostar aqui, ele vai dar um curto também. Então, cuidado, já vi muitos casos que o cara vai medir tensão, ele pega o multímetro assim, não percebe, põe lá na tensão, vou lá medir tensão. Pega as duas pontas de prova e vai lá medir tensão. Na hora que ele vai medir tensão, aqui dentro, quando você deixa do lado de 10 ampere, ele está em curto-circuito interno. Então, nunca esqueça
de conferir se a posição está certa antes de ir lá e medir tensão. No caso aqui eu vou medir, ó. Olha lá, tá com 13,5 volts. É uma fonte aqui, ó, 13,8 volts, 5 amperes de capacidade. Tá joia? Então fica o alerta. Sempre cuidado com a posição que tá aqui as pontas de prova antes de fazer uma medição. E também não exceda a capacidade do aparelho. Eu acabei não fazendo a medição aqui de continuidade com diodo e com transistores, tá? Quem sabe numa próxima oportunidade a gente faz, senão o vídeo também ia ficar muito longo. Espero que as funções básicas aí tenham ficado bem explicado, que é 90% que você vai precisar. Tensão, corrente e resistência. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí reforçando 3 pontos. Primeiro, sempre comece a medir pela escala mais alta, se você não sabe o que você está medindo. Segundo, sempre verifique as suas pontas de prova onde estão configuradas antes de fazer a medição. Terceiro, nunca ultrapasse as especificações do equipamento, tá joia? Sempre leia o manual, entenda as capacidades e as limitações dele. Não faça mau uso, porque você vai estragar ele, você pode se machucar. Tá joia? Não se esqueça também de deixar o joinha aqui embaixo, tá? Se você gostou do vídeo. Se é sua primeira vez aqui também, não se esqueça de se inscrever no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, vamos conversando aí no comentário. Belezinha? Então, abraço, galera. Até a próxima.